Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tava intuindo o que falar com vocês essa semana, né? E aí eu tive a intuição de falar sobre como lidar com o processo de luto por uma perspectiva espiritualista. Eu recebo muitas mensagens com essa pergunta: ah, Gisela, tô tendo que lidar com o processo de luto, né? Perdi minha mãe, perdi meu pai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que eu faço? Eu não tô sabendo lidar. Ou eu quero ajudar alguém que tá vivendo um processo de luto e não sei como fazer isso. Gente, a parte psicológica, os processos do luto, as fases do luto, eu já falei sobre isso aqui, me baseei na teoria da Elizabeth Ross, tem um vídeo específico sobre isso, mas hoje eu vou falar para quem tem abertura para ouvir a visão espiritual desse assunto. Claro, se você é espírita há muito tempo, já estuda esse assunto, esse vídeo não será uma novidade para você, mas se você ainda é cru nesse tema, se você está aprendendo, é um iniciante nos estudos da espiritualidade, talvez esse vídeo seja útil para você ou até mesmo para você enviar para pessoas que estão passando por esse processo e que precisam de um alento, de uma visão um pouco mais profunda, um pouco mais ampla sobre esse tema. Especialmente para essas pessoas, eu gostaria de sugerir alguns livros espíritas, né? Claro, se a pessoa sentir afinidade, se essa proposta tocar o coração, né? E as sugestões que eu tenho, eu já dei aqui algumas vezes, mas eu vou complementar essas sugestões. Primeiro, eu recomendo que você leia o livro Violetas na Janela, que foi psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho através do espírito Patrícia, que ela conta como foi o processo de desencarnação, a chegada na colônia, né, como ela começou os estudos na colônia, todo esse processo, como ela vinha visitar a família encarnada aqui na Terra. É um livro muito bonito, muito fácil de ler, muito gostoso, muito interessante, ao mesmo tempo muito profundo. Tem também a continuação desse livro, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos, também psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo Espírito Patrícia, que também é fantástico. É um livro muito profundo e completo sobre as vivências no mundo espiritual. Então a Patrícia faz excursões em vários lugares, em colônias diferentes, em postos de socorro, ela vai para o umbral e ela começa a compreender como funciona a vida no mundo espiritual. Então tem muitas questões que são esclarecidas nesse livro, é muito interessante a gente ter esse conhecimento, inclusive também para a gente compreender melhor a lei da ação e reação, entender que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito maior, né? Então esses livros vão educando a nossa consciência para que a gente tenha uma percepção da realidade que vem do ser e não mais dos desejos egocêntricos, né? Um outro livro fantástico também que eu recomendo, eu li só recentemente, ele é um livro muito profundo também, ele se chama Morri, e Agora? É uma psicografia da Vera Lúcia também, mas agora é pelo espírito Antônio Carlos. E é muito interessante esse livro, gente, porque tem várias histórias de várias desencarnações diferentes, de espíritos diferentes, né? E cada um narrando como é que foi o seu processo encarnado, o que aconteceu quando ele viveu o processo de desencarnação, os espíritos que o receberam, se eles foram, né, para as colônias ou se foram para o umbral. Então é muito interessante a gente ouvir esses relatos, a percepção do espírito. Muitos não sabiam que já tinham partido para o plano espiritual, então ficavam confusos, não sabiam o que estava acontecendo, via o próprio corpo e achava que estava ficando louco, porque de repente era dois, o corpo estava ali, mas o espírito estava aqui, e o espírito não entendia o que estava acontecendo. Então é muito interessante a gente ouvir esses relatos dos espíritos sobre o seu processo de desencarnação, e depois de cada relato tem a explicação do espírito Antônio Carlos, que nos ajuda a entender melhor o que aconteceu, né? Porque ele já tem alguns esclarecimentos que esses espíritos muitas vezes ainda não têm, e ele nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla do que aconteceu com aquele espírito. Um outro livro também maravilhoso, esse é um dos mais lindos que eu já li, se chama Reconciliação, que também é da Vera Lúcia. Eu ainda não terminei, tô quase terminando esse livro, inclusive antes de gravar o vídeo eu tava lendo, tava super emocionada, porque é um livro muito bonito, muito profundo,
fala da reconciliação entre um pai e um filho. Então é um filho que tem o seu processo de desencarnação motivado pela ação do pai, por uma ação errônea do pai que não o aceitava como filho, né? E aí essa criança vem para o mundo espiritual, começa a ter compreensão do que aconteceu e pede para reencarnar, né, novamente como filho desse pai, para que eles pudessem resgatar essa questão. E aí ele narra todo o processo, os detalhes da relação com esse pai, os aprendizados que ele teve. É muito bonito, gente. É algo que nos faz ter uma visão muito mais ampla da vida, entender que nada é por acaso, né, que a vida não acaba aqui. E quando a gente começa a ter essa compreensão, né, de que quando a gente desencarna aqui desse plano, a gente acaba nascendo no outro plano, a gente começa a compreender o processo de desencarnação como algo simples, como algo natural, e não como algo dramático, como algo que a gente tem que se descabelar. Tem muita gente que, por não ter conhecimento dessa parte espiritual, acaba sofrendo muito, né, quando vive um processo de luto, sente muita saudade, não consegue se desligar daquela alma, né? Não consegue se desvincular, não consegue viver o processo de aceitação. E o espírito sente toda essa dor e sofre com isso. Por isso que é tão importante, gente. Claro, a gente tem que viver os processos de luto, chorar o que a gente precisa chorar. Mas depois que a gente vivenciou esses processos de luto, a gente precisa educar a nossa consciência para a gente saber como lidar com a saudade. Porque ter saudade é normal, claro, as pessoas que a gente ama, a gente vai amar para sempre, independente do plano em que elas estiverem, né? O Mentor Amigo usa uma metáfora muito interessante, ele fala que o processo de desencarnação é como se aquela água que até então era líquida tivesse vaporizado. A água não deixou de existir, ela só transformou de estado, né? Então, quando você começa a ter essa consciência, você vai vendo esse processo de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, muito mais fluida, sem tanto desespero, sem tanto drama e com muito mais aceitação. E é importante a gente chegar na fase da aceitação da realidade para não brigar contra a vida, não se revoltar contra a vida, porque quando a gente está revoltado, aquele espírito que desencarnou, ele sente tudo e ele sofre, ele ouve a gente chamando, né? E ele sofre por não poder atender aos nossos pedidos, né? Então depois que você chorou aquilo que você tem que chorar e você viveu o seu luto, é importante você educar a sua consciência para que a sua saudade não seja excessiva, não se transforme num apego, a ponto de você não respeitar o processo daquele espírito, né? Porque se ele foi embora daquele plano, independente da maneira como isso aconteceu, é porque existe um propósito, as coisas não acontecem por acaso. Então é muito importante não ficar revoltado, não ficar brigando contra a vida, não ficar preso ao apego e fechar os seus olhos e fazer orações verdadeiras para aquele espírito. Pode ser a oração que você quiser, que você gostar. Se você gostar de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, fecha seus olhos e faz com toda a boa intenção do seu coração, com toda a amorosidade, emana essa luz para esse espírito, que onde quer que ele esteja, ele vai receber. Se porventura ele estiver no umbral por escolhas equivocadas que ele fez e por afinidade, porque ninguém vai no umbral por acaso, é sempre por merecimento, por afinidade vibracional. Então, se por acaso ele estiver lá, quando você faz orações para esse espírito, você está estimulando esse espírito, inclusive, a se arrepender, a pedir ajuda para sair dessa condição. Então não sofra junto, sabe? Não fique desejando que a pessoa estivesse aqui, se lamentando e fazendo drama. Viva o seu luto de forma digna, mas deixa o luto passar para você chegar no processo de aceitação e compreender que nada é por acaso. E aí sim, você vai conseguir ter o seu coração mais límpido para emanar luz para esse ser onde quer que ele esteja. E é interessante, gente, para quem não sabe, quando a gente dorme, a gente vive o processo de projeção astral, inclusive o próprio Allan Kardec fala muito bem sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vive a projeção astral, a gente reencontra esses parentes, a gente conversa com eles quando a gente tem autorização para isso. Então muita coisa é resolvida nesse outro plano enquanto a gente está dormindo.
Por isso que a gente não precisa se desesperar, não precisa achar, ah, meu Deus, fulano foi embora. Não, na verdade ele não foi embora, ele nasceu para uma outra vida, né? Para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Ele está ali trabalhando, aprendendo, vivendo as experiências que ele precisa viver, provavelmente se preparando, talvez até para uma nova reencarnação. Mas é importante que você vivencie o desapego, que você deixe aquela pessoa aí, que você libere esse espírito. Muitas pessoas não liberam o espírito, ficam chorando anos, anos e anos, se lamentando, e o espírito fica lá sofrendo, né? Ele reza por você muitas vezes, mas se você não se permite mudar de vibração, mudar de consciência, elevar os seus pensamentos e sentimentos, e você fica se vitimizando com aquela situação, e se lamentando, e se queixando, e não sai daquilo, por mais que o espírito vibre por você, ele não consegue te acessar, porque não tem afinidade vibracional o suficiente para ele te acessar. Por isso que é importante fazer meditações diárias, elevar a sua consciência, né? Fazer orações, evitar entrar em situação de disputa de poder, de picuinha, de vaidade, manter a sua energia mais elevada, para que você possa ter contato com o mundo espiritual, com os bons espíritos de uma maneira mais fluida. Porque aí quando você tiver que atravessar um processo de luto, esses bons espíritos, né, que zelam por você, eles vão conseguir te acessar muito mais facilmente, porque vai ter essa afinidade vibracional, eles vão conseguir se aproximar. Até esses dias uma pessoa fez uma pergunta interessante, né? Ela perguntou sobre uma pessoa que está cometendo maldades, né? Ela falou assim, essa pessoa não tem mentor, Gisela? E tem, gente, todo mundo tem mentor. Mas aqui a pessoa tem livre-arbítrio, ela pode escolher não ouvir o mentor. Os nossos mentores, quando a gente não está bem, quando a gente está imerso, né, em sentimentos e pensamentos negativos, eles ficam vibrando por nós, trazendo pensamentos à nossa consciência, mas muitas vezes a gente não consegue ouvir ou a gente não quer ouvir. Às vezes seu mentor te dá uma intuição para você fazer uma oração, mas você está tão imerso nos pensamentos negativos que você faz questão de não ouvir, você pensa, ah, que bobagem, não vou fazer não adianta nada, né? Em especial nesses momentos a gente precisa dar uma forçadinha na barra, mas é uma forçadinha na barra para a luz. Mesmo você não estando muito afim de rezar, senta, para tudo e reza. Porque no começo vai ser meio forçado, mas depois vai ficando gostoso, vai ficando natural, porque você vai mudando a sua frequência e aí os espíritos amigos conseguem se aproximar de você. Porque enquanto você está reclamando, se lamentando, vibrando energia negativa, principalmente mexendo com energias mais pesadas, pelo tipo de alimentação ou de conduta que você tem, por exemplo, isso dificulta a aproximação dos amigos espirituais. Mas quando você vai mudando a sua frequência, você ouve uma música, por exemplo, um mantra, né? Eu tenho minha playlist que eu já recomendei várias vezes para vocês, Elevando a Frequência com Gisela Valim. Lá tem muitas músicas clássicas, tem música New Age, para te ajudar a elevar a vibração. Então quando você ouve essas músicas mais elevadas e você entra em frequências mais altas, você consegue se conectar muito mais facilmente com os amigos espirituais. Tem a calibração arcturiana do Ali Cravo, que está aqui no YouTube, inclusive, se fizer sentido para você, recomendo que vocês escutem. Vocês podem escutar de olhos abertos, vendo as imagens, as cores que passam na tela, ou de olhos fechados, podem se deitar na cama e ficar escutando as frequências, porque ela vai recalibrando os chakras. Claro, não adianta você simplesmente ouvir e ficar pensando negativo, é importante você estar receptivo, de coração aberto, para que esse alinhamento faça diferença na sua vida e assim os espíritos amigos consigam se aproximar mais facilmente, te trazendo inspirações de leituras, de condutas que podem facilitar o seu processo de aceitação do luto, né? Outra coisa importante que os espíritos falam também várias vezes nesse livro é que acontece muito do espírito que está encarnado aqui na Terra ficar pedindo coisas para o desencarnado. Ah, fulano, proteja não sei quem. Ah, cicrano, traga não sei quem para minha vida. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero um carro, traz para mim. E muitas vezes aquele espírito não tem preparo para atender os seus pedidos. Então é importante você não ficar pedindo coisas para o espírito. Faça orações para ele, plasme vaso de flores, né? No caso do livro Violetas na Janela, a mãe da Patrícia, por ter uma compreensão espiritual, ela plasmava violetas na janela. Olha que bonito.
ela plasmava essas flores, ela visualizava essas flores e a filha recebia no plano astral. Então você pode fazer isso, né, pelas pessoas desencarnadas que você conhece. Você pode plasmar flores, fazer orações. Eles podem ver, porque eles muitas vezes vêm nos visitar, eles conseguem ver a gente fazendo essas orações, mas eles têm também um aparelho, como se fosse um aparelho de televisão nas colônias, que alguns têm merecimento de ter, e através desses aparelhos eles conseguem nos ver nas nossas casas. Então muitas vezes quando a gente está orando para eles, eles estão vendo, estão recebendo aquela oração mesmo que não vejam. Por isso que é tão importante a gente fazer essas orações com frequência, não ficar se lamentando nem se preocupando com aquele espírito. Ai, como é que será que ele tá? Será que tá bem? Ai, meu Deus do céu, será que tá no umbral? Não importa, faça oração, vibre amor, vibre luz, que essa é a melhor maneira de você ajudar aquele espírito que já foi para outro plano. Muitas vezes, gente, a gente fica preso às experiências que a gente teve com aquele espírito e não quer deixar ele ir, e não é pro bem do espírito, não é porque a gente ama o espírito, mas é por um apego muito grande que a gente desenvolveu, uma codependência, né? E aí é importante a gente desenvolver uma vida interior rica, né? Olhar para dentro da gente, fazer coisas que nos trazem alegria, trazer novos significados para a nossa vida, para a gente não ficar dependente daquilo e não usar aquela situação como uma forma da gente se vitimizar, da gente ficar travado na vida. Porque é claro que se aquele espírito nos ama, o que ele mais deseja é nos ver felizes, seguindo a nossa vida, fluindo, expressando nossos talentos para o mundo, né? E não preso àquela dor e não deixando aquilo passar, transformando aquilo num sofrimento. Porque aquilo faz mal para você que está preso a esse apego e faz mal para o espírito que sente a sua dor. Então, se você quiser verdadeiramente ajudar a evolução desse espírito e a sua própria evolução, faça orações diárias até você sentir que se libertou. Claro, procure uma terapia também, profissionais especialistas em luto, né? Isso é muito bom para te ajudar a viver esses processos mais facilmente. Mas além da terapia, vibre luz e amor para esses espíritos. Imagine coisas positivas, imagine eles evoluindo lá no plano espiritual, tendo novas conquistas, aprendendo coisas novas, e visualize também a sua vida aqui na Terra se abrindo, possibilidades acontecendo, para você não ficar preso a esse sentimento e não ficar se lamentando, porque isso baixa a sua frequência. E muitas vezes esse apego faz com que muita coisa na sua vida fique travada. Você não deixa as coisas irem, porque você fica sofrendo por algo que já foi. Então essa compreensão mais ampla da espiritualidade, que a vida continua, que nada é por acaso. E quando a gente ama os nossos entes queridos, não é essa mudança de plano que vai nos separar. Quando a gente ama alguém, essa pessoa está sempre conosco. Às vezes não está na forma física, naquele momento encarnada conosco, mas a gente sente a pessoa no coração. A gente consegue conversar com essa pessoa em projeção astral. Então esses laços de afeto verdadeiro, eles nunca são rompidos. Eles acontecem com muita frequência, às vezes até com amizades. Às vezes a gente se distancia aqui nesse plano de algumas amizades por conta de uma desafinidade entre os egos, mas a gente continua sonhando com a pessoa e são sonhos bacanas, né? Porque no plano astral, onde não tem o ego, a gente continua conversando, continua trocando ideia, aprendendo um com o outro. Então em projeção astral a gente encontra muita gente. O principal é a gente conseguir ter energias positivas em relação a todas as pessoas, energias amorosas, independente da gente estar convivendo com a pessoa no nosso dia a dia ou não. Não importa se a gente está vendo a pessoa todo dia, se a pessoa está encarnada, se ela está em outro plano. O que importa é que a gente, ao pensar na pessoa, a gente consiga emanar luz para ela, emanar energias amorosas e fazer uma oração. Se a pessoa está encarnada, como eu sempre recomendo para vocês, faça uma oração para o mentor dela, um Pai Nosso para o mentor dela e outro para o seu. Não tem problema que você não sabe quem é o mentor da pessoa, o nome dele, isso é irrelevante. Basta você colocar a intenção. Você fecha seus olhos
imagina ali uma figura do lado da pessoa, né? E reza um Pai Nosso para esse mentor, intenciona, porque o mentor vai pegar essa energia e vai direcioná-la para o protegido de acordo com a necessidade dele. Depois você faz a mesma oração que você fez para o mentor da pessoa, você faz para o seu próprio mentor. E o seu mentor vai direcionar essa energia de acordo com as suas necessidades. Isso é algo, inclusive, que eu aprendi com o mentor amigo, que é bacana você orar pro mentor e não direto para a pessoa, para a oração não ir pro ego dela. E sim para aquele mentor personalizar a energia de acordo com aquilo que o protegido dele precisa e direcionar essa energia para o protegido, entende? Então quando você faz isso, você harmoniza relações aqui na Terra. Mas quando a pessoa já desencarnou, obviamente você não vai precisar rezar para o mentor, porque se ela está desencarnada, ela não vai ter um mentor. Aí você reza direto para o espírito. Você fecha seus olhos e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Você plasma uma flor para a pessoa, você faz aquilo que você sentir no coração. O importante é fazer com verdade, com entrega, com amor, desde que seja verdadeiro, o espírito vai receber. Eu sei que aqui no Ocidente a gente ainda tem uma visão bastante dramática do processo de desencarnação, mas não é necessário, gente. Esse processo é muito simples. A gente tá aqui de passagem, mais cedo ou mais tarde a gente vai se reencontrar com essas pessoas em algum momento. Se por acaso, quando a gente desencarnar, elas estiverem encarnadas, a gente continua com os laços de afeto, né? A gente continua se reencontrando em projeção astral. Quando a pessoa dorme e se projeta, mesmo que a gente esteja desencarnado, a gente conversa com a pessoa. Então a separação definitiva nunca acontece quando existe amor, até porque somos todos um, estamos todos interligados. Então não tem por que se desesperar, fazer um grande escândalo, um grande drama. Isso faz mal para você, faz mal para o espírito e muitas vezes trava a sua vida. Faz com que a sua vida não ande porque você está preso em energias antigas, né? Então libera, deixa aí, faça uma oração, perdoe quem você tem que perdoar, abra o seu coração para isso. Infelizmente a gente ainda está no estágio de consciência que a gente ainda julga as pessoas, por isso a gente precisa do perdão. Como fala o L. Cravo, quer parar de perdoar ou tá cansado de perdoar, então pare de culpar, né? Enquanto a gente culpar os outros, a gente ainda vai precisar perdoar. Então é importante a gente perdoar para deixar aí, para liberar os nossos caminhos e rezar, inclusive, para aqueles espíritos desencarnados que nos fizeram mal, para que eles não se transformem em espíritos obsessores. Porque se a gente amaldiçoa esses espíritos, fica desejando coisa ruim para eles, existe uma grande tendência, inclusive, deles se tornarem obsessores e atrapalharem a nossa vida. Por isso a importância da gente vibrar na medida do possível amor, luz, leveza, alegria para todos, desejando o melhor. Porque quando você está fazendo isso pelo outro, você também está fazendo isso por você, porque você e o outro, no fundo, na excelência, são uma coisa só. Então não tem por que desejar o mal para o outro, porque você mesmo vai colher isso. Então deseje amor, luz, vibre, reze, mude a sua frequência, eleve a sua vibração. Não se apegue a quem já foi, saiba que vocês estão juntos por laços eternos e fraternos, onde quer que essa pessoa esteja. E é isso que importa. A manutenção da energia amorosa por todos os seres, pelos animais, pelos seres desencarnados, pelos seres que foram nossos desafetos enquanto encarnados. Sempre que a gente tiver a possibilidade de fazer uma oração para esses espíritos, a gente não deve desperdiçá-la. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Relembro a todos que agora, dia 1, 2 e 3 de abril, o meu pai, Wilson Valim, vai ministrar online o curso de Theta Healing DNA avançado, para quem já tem o curso de Theta Healing DNA básico. Então é um aprofundamento do primeiro curso para fazer reprogramação de crenças. O Theta Healing DNA avançado é muito profundo, ele dá mais recursos do que o Theta Healing DNA básico, ele aprofunda, né? Então se for do seu interesse, se tocar o seu coração, eu super recomendo, é um curso muito profundo, muito transformador. Meu pai é bastante intuitivo, ele é acompanhado de bons espíritos para fazer esse trabalho. Então se tocar o seu coração, se você sentir afinidade com a proposta, recomendo que você escreva aqui para o WhatsApp, tem aqui na descrição do vídeo o WhatsApp da secretária dele, você pode escrever para ela e fazer a sua inscrição. Eu tenho certeza que ele vai ter uma imensa alegria de ministrar esse curso para você, porque ele sempre faz tudo com muito carinho e com muito amor.
Então é isso, gente, um grande beijo e até os próximos vídeos.